Olá, olá, turma, tudo bem? Bom dia! Tudo bom com vocês? E aí, estudando muito? Espero que sim, não podemos parar, não é verdade? Bom, hoje eu trago aqui mais uma aula, né? Vou encerrar essa semana com concordância verbal, tá? Porque a partir de semana que vem a gente vai retomar alguns assuntos para começar a revisar para sua prova, tá? Então, vamos lá. A gente continua falando sobre concordância verbal. Pega seu caderno. Hoje eu trouxe aqui um personagem, talvez você conheça, tá? Quem já ouviu falar aí daquele youtuber, o nome dele até é meio difícilzinho de falar, né? Vou ler aqui. Whindersson Nunes. Aposto que vocês conhecem aí, né? Porque ele grande sucesso aí no YouTube, né? As piadas, com as paródias, com tudo que ele cria, que ele faz, né? Já ganhou prêmios, é renomado, reconhecido, até filmes já fez. Então, por que eu trouxe ele? Né? Na verdade, essa aula de hoje, ela quer continuar. Lembra que a gente falou de variação linguística? Então, a concordância verbal acontecendo nas suas diversas regiões, né? Quando acontece concordância verbal, quando é utilizado, então, uma variação não padrão, né? Não é, ela foge do padrão da língua portuguesa, mas não podemos esquecer que a língua portuguesa é a língua falada em todo o Brasil, tá? E muda aí são as variações, ok? Então, olha só, esse é um caso, né? Esse personagem ele é um caso que ele tem uma maneira também diferentezinha aí de falar. Então, a gente vai observar uma entrevista dele, né? E a gente sabe que entrevista também é um gênero textual, faz parte aí da esfera jornalística, né? Juntamente, você deve também estar vendo lá na aula de redação, notícia, se não viu, vai ver, né? Porque notícia também é um gênero textual que faz parte aí da esfera jornalística, tá? Notícia, entrevista e tem muitos outros, editorial, né? Carta aberta, carta do leitor. Então, são gêneros textuais com objetivos específicos que fazem parte da esfera jornalística, ok? Eu trouxe, então, uma entrevista. Por que eu trouxe uma entrevista? Olha que interessante. A gente não está falando de concordância verbal? Então, numa entrevista, a pessoa fala muito, né? Uma pergunta, outra responde, né? Dessa forma. Então, a gente vai prestar atenção no falar. Será que as pessoas estão realizando a concordância verbal no momento de falar? Será que os verbos estão concordando com o sujeito? É isso que eu quero que você preste atenção nessa aula de hoje. Tá legal? Então deixa eu preparar nosso slide. Pega seu material, porque é sempre importante você fazer anotações. Não fica só ouvindo, tá? Porque se a gente só ouve, a gente esquece. Né? Se você só ficar escutando o vídeo, quando acabar o vídeo desligar, daqui a pouco você não sabe, não lembra. Não adianta, né? Então, faça as anotações para que você dê continuidade ao seu estudo, tá bom? Então, pega aí sua caneta, seu caderno, seu lápis, seu livro, onde você for anotar, tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui e preparar o nosso slide para a gente poder começar, então, a nossa aula de hoje, ok? A ocorrência da concordância verbal no gênero entrevista, tá? Gênero entrevista. Então, olha só, a gente aqui vai falar sobre a questão, né? Como eu falei, vamos observar a fala, tá? Que acontece nessa entrevista que ocorreu aí com esse youtuber, esse influencer aí chamado Whindersson Nunes, ok? E a gente vai prestar atenção como ele falou, de que forma, né? Ele falou, tá? Então vamos lá. Tá vendo ele aí, ó? Esse é o cara, tá? Esse é o rapaz aí, o personagem, né? Que ele acaba criando um personagem, né? Sobre as coisas, as brincadeiras que ele faz, a paródia, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção realmente é para a entrevista que vai acontecer com ele e a forma como ele responde, como ele fala, tá bom? Por isso que é importante a gente dar atenção no ouvir, né? A gente presta atenção e aí a gente começa a fazer a ligação daquilo que a gente está aprendendo
né, com relação às normas aí da língua portuguesa e com o que está acontecendo à nossa volta, porque o tempo todo, ainda mais hoje com a internet, a gente está o tempo todo, né, na internet, no YouTube, assistindo vídeos, assistindo filmes em Netflix. Só que a gente está muito visual, sabe? A gente foca muito no que a gente vê. A gente precisa também dar atenção ao que a gente ouve, tá? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Então eu trouxe aqui um trecho, né, da entrevista. Essa entrevista ela está toda nesse endereço aqui embaixo, se você tiver interesse depois de assistir, tá? É https, ó, revista trip.o.com.br, aí tem toda a direção aqui, você pode digitar aí no seu computador, você vai ter toda essa entrevista lá. Ela é muito grande, então eu falei assim, não vou fazer a entrevista toda, que vai acabar ficando cansativo, né? E o que eu quero realmente que você dê atenção é a questão da concordância verbal, tá? Então eu vou ler aqui o título e depois a gente parte aí para algumas novidades que eu trouxe. Vamos lá. Um dos maiores youtubers do mundo, o humorista piauiense de 22 anos, então ele é lá do Piauí, né? 22 anos, porque na época de quando é essa entrevista, ó, 2017, nós já estamos em 2020. Então ele não tá mais com 22 aninhos, né? Então vamos lá. O humorista piauiense de 22 anos, ele revela como cria, como vive e como administra a fama e a grana, né? Porque com o youtuber aí, ele conseguiu lucrar, né? Tem conseguido aí, o famoso, não só ganhou fama, mas ganhou dinheiro, né? Bom, e aqui tá dizendo o seguinte, eu vou ler porque tá pequenininho aí pra você, de repente você não vai conseguir, mas eu vou ler aqui e você acompanha. É a entrevista feita por Mili Lacombe, tá vendo? Ó, foi em 27 de novembro de 2017. Então, numa entrevista, todas as informações, elas aparecem, né? Título, o entrevistador, a data, tá bom? Então vamos lá. A não ser pelo nome de batismo, tudo em Whindersson Nunes parece bastante comum. Trata-se de um garoto de 22 anos que não é exatamente um galã, mas que também não é feio. Não chega a ser alto, mas também não é baixo. Não é magro, mas está longe de ser gordo. Seu apartamento paulistano fica em Moema, bairro de classe média, e é decorado de forma bastante remediada, com móveis de proporções um pouco maiores do que o pequeno imóvel talvez pudesse comportar, o que faz o espaço parecer menor do que de fato é. Pelo ambiente que ele divide com a noiva, a cantora e compositora Luísa Sonza, né? Eu acho até que eles já se separaram, né? Mas como essa notícia é de 2017, tá? Correm, né? Dois cachorros simpáticos e inquietos, um vira-lata e um Lulu da Pomerânia, que acreditam poder evacuar onde bem entenderem. O Whindersson não liga, não reclama e apenas os afaga, faz carinho neles, né? Bom, isso aqui foi uma introdução à entrevista, né? Toda a entrevista, ela apresenta aí uma introdução, como se fosse aí apresentando, né? Quem é essa pessoa que eu vou entrevistar, o que ela faz, né? Eu faço um resumão nessa entrevista, nessa introdução, tá? Para apresentar a pessoa que a gente vai entrevistar. Então, vamos seguindo aqui. Na entrevista, né? Repara que eu coloquei uma parte da entrevista, como eu falei, a entrevista é grande. Qual é o seu trabalho, aluno? O seu trabalho, então, é completar essas lacunas aí com os verbos que estão entre parênteses, tá? E depois nós vamos conferir com o que ele respondeu. Se bate, se tá certo, se ele realmente realizou, né, a concordância verbal, tá legal? Então vamos tentar fazer? Olha só. Trip, por quê? Por que essas partes estão em negrito? Ó, porque aqui é a revista, no caso, né? O trip aqui representando a revista. Então a entrevistadora fez a pergunta e quando tiver o nome dele é porque ele respondeu, tá? Vamos lá. Conta um pouco da sua infância. Brincava na rua, era uma coisa mais simples, ou seja, ela quer saber, né, como é a infância dele. Se ele brincava, como é que ele vivia naquela época. Então ele responde aqui, ó. Sempre
foi mais simples. Minha mãe e meu pai sempre foram muito, tem que andar na linha, sabe? Então, qual é o verbo que você vai usar aqui? Brincar, né? Ali, dentro do limite. Qual seria o verbo aqui, gente? Então, se referindo a um passado, né? Então, eu brincava ali dentro do limite, tá? Lembra que sempre concordando aí com o sujeito, ok? Aí ele continua. Meus pais nunca me... Olha só. Quem é o sujeito aqui? Meus pais. Tá no plural, correto? Então, esse verbo vai ficar no plural. Então, olha só. Meus pais nunca me... De brincar, de correr, de me sujar e tal. Mas também se... Verbo passar, ó, do limite... Então, reticências. Porque dá a entender que se ele não andasse na linha, né? Ele ia sofrer aí as consequências, né? Então já viu, levava uns tapas. Olha o que ele diz aqui. Vamos tentar completar essa parte aqui. Como é que vai ficar? Então eu brincava ali dentro do limite. Meus pais nunca me privaram, né? Nunca me privaram de brincar, de correr, de me sujar. Verbo privar, tá? Mas também, se passasse do limite, né? Então, passasse, tá? Aí levava os tapas em casa. Outra pergunta para ele. O que seus pais fazem? Né? Aí ele diz, agora não fazer, ó, verbo fazer, mais nada, né? Não fazem mais nada, né? Porque o filho tá cheio da grana, então papai e mamãe vai trabalhar? Não, eu sustento eles, né? Essa deve ter sido a ideia, tá? Tanto que, ó, tem risos aqui, né? Mas eles, ó o verbo ser agora, representantes comerciais. Então, peraí, eles são representantes comerciais? Não, né, gente? Se ele está se referindo ao passado, eles eram, tá? Eles eram, viu só como tem que ter atenção aqui? Eles eram representantes comerciais, ou seja, está falando do que eles faziam, que os pais faziam numa época passada, quando ele ainda não tinha fama, quando ele ainda não tinha dinheiro, não era um youtuber, né? Então, mas eles eram representantes comerciais. Até uns 2 meses atrás, eles... Olha o sujeito. O sujeito está no plural, né? Eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, tu tem aí o quê? A terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Então, até uns 2 meses atrás, eles... Como é que vai ficar o verbo trabalhar? Lá no passado. Eles trabalhavam. Cuidado, gente. Esse trabalhavam é com a M no final, tá? Não confunda. O aluno escreve muito com a OTIL toda vez que se refere ao trabalhavam, né? Essa terminação é com a M, porque se refere ao passado, tá? Verbo se referindo a algo que já aconteceu. Você usa AM, certo? Quando é que a gente usa o a, tio? Quando se refere ao futuro, ainda vai acontecer. Trabalharão, tá? Ficarão, né? Estudarão, tá? Então é quando vai acontecer, é futuro. Então é a, tio no final. E aí se referindo a algo que já passou, então é AM. Então por isso é importante o quê? Pensar antes de sair escrevendo. E nas redes sociais, então, né? Mas tem a gente escrevendo de forma inadequada. E a pessoa, ela lê alguma coisa, já quer responder, já acha que está no direito de dar resposta, e aí sai escrevendo ali de qualquer jeito, né? O que mais a gente vê são erros ortográficos, né? Então, cuidado aí no momento de você se comunicar através da escrita, ok? Então, até uns 2 meses atrás, eles trabalhavam. Agora não trabalham mais. E você agora sustenta eles. Aí ele falou, né? Deve ter sorrido e tudo, feliz da vida, né? Muito bom. Então, vamos lá? Vamos ver o que eu tenho aqui. Olha a correção aí, né? A gente falou, a gente foi lendo ali a entrevista e a gente foi, então, falando sobre os verbos e a sua conjugação, realizando, então, a concordância verbal, tá? Vamos ver se ele fez da forma correta também? Então, olha só. Pelo jeito,
Parece que sim. Olha aqui, brincava, né? Então eu brincava ali dentro do limite. Meus pais nunca me, privaram, né, de brincar ou privavam, né, de brincar, tá? Mas também se passasse aí, passasse do limite, nós falamos, né? Agora não fazem mais nada, tá? O trabalho, né? Mas aqui, verbo ser, eles eram, né? Se referindo ao passado, eles eram representantes comerciais, né? E aqui, até uns 2 meses atrás, eles trabalhavam, tá vendo? O AM que eu falei do final, certinho, né? Então é isso, gente. Muita atenção, o verbo, né? O verbo é a parte mais importante aí da oração, ele traz todo o sentido e o verbo precisa concordar com o sujeito. Concordando com o sujeito, você está realizando a concordância verbal. Tá legal? Muito bem. Vamos ver o que eu tenho aqui. Esclarecendo. Esclarecendo. Vamos ver o que eu trago aqui esclarecendo para você? Olha só. Até já comentei alguma coisa, né? Até já falei um pouquinho sobre o gênero, tá? Eu sei que você deve estar trabalhando em redação alguns gêneros, né? Textuais. Mas, como professora de língua portuguesa, eu não posso só trabalhar com você a questão gramatical, porque a gramática ela atua dentro de um contexto, tá? Então, eu sempre vou trazer um gênero, um texto, e eu vou falar um pouquinho dele, tá certo? E aí, querendo ou não, acaba aí fortalecendo, né? Enriquecendo mais informação para o seu aprendizado, tá? Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte: nós encontramos o gênero entrevista na internet, em livros, em revistas, né, em jornais, na televisão. Então, se você pensar no gênero entrevista, onde eu encontro esse tipo textual? Se eu estou me referindo à parte entrevista escrita, para observar os verbos, para observar a concordância verbal, né? Para ter conhecimento. Então eu vou para as revistas, eu vou para os livros, jornais físicos também apresentam entrevistas, tá? Entrevistas de famosos, entrevistas com políticos, tá? Então você pode encontrar. Sabe aquelas revistinhas que vem dentro do jornal físico? Então, elas também trazem ali entrevista, tá certo? Agora, se você quiser ouvir, aí você vai lá para a televisão, né? Para alguns vídeos no YouTube, você põe lá, né? Entrevista com, aí, sei lá, o nome de alguém aí que foi. Já viu aqueles programas que tem Danilo Gentili no SBT à noite, né? Do Bial na Globo? Então, eles fazem esse trabalho de entrevista, né? Eles sentados numa mesa e aí recebe ali o convidado, então eles começam uma conversa e vão realizando então entrevistas, né? Aquele que está na direção da entrevista sempre traz perguntas e o outro vai respondendo, tá? Muito legal, muito interessante. Bom, na B, quem costuma produzir esses textos são os jornalistas, sim, né? São pessoas da área aí, do meio jornalístico, né? Pessoas que estão sempre atentas ao que está acontecendo no mundo, buscando informações, né? Pessoas que vão atrás aí dessas pessoas, de outras pessoas que estão fazendo diferença, tá? Seja em diversas áreas aí da nossa vida, né? Então, eles, a partir disso, trazem para toda a sociedade as informações, através, então, da entrevista, tá? Bom, qual é o objetivo desses textos, gente? Como eu falei, informar, né? Trazer aí informação, te atualizar, te colocar como um conhecedor, né? De repente você não, eu nunca ouvi falar nesse Whindersson Nunes. Então, olha aí, né? Trouxe uma entrevista que apresenta essa pessoa, tá? Então informa a sociedade sobre algum tema ou sobre alguma personalidade, ok? A entrevista pode abranger várias áreas da nossa sociedade, tá? Bom, para quem é produzido esses textos? Que texto, professora? Entrevista. Como eu falei, se é para informar a sociedade, ele é produzido para as pessoas, né, que gostam de ler. No caso aí mais específico da entrevista do Whindersson Nunes, aqueles que gostam dele, que querem saber mais sobre a vida dele, né, como tudo começou. Então,
são aqueles que seguem aí o Whindersson Nunes, né? Se referindo então a essa entrevista mais específica, tá? Mas para todas as pessoas da sociedade que gostam de ler sobre as celebridades, por exemplo, ok? Aqui, gente, eu tenho a continuação, uma parte, né, da continuação da entrevista, e você, agora mais exercício, tá vendo? Que você vai completar com o verbo, ou seja, você vai realizar a concordância verbal. E depois nós vamos conferir se ele utilizou a mesma concordância que nós, tá? Então vamos lá. A entrevistadora fala assim para ele, ó: "Mas você cantava na igreja?" Aí ele responde: "Cantava, cantava, mas fui porque eu, ao verbo querer mesmo, tá? Por que ele foi? Qual verbo ele usou aqui? Verbo querer. Como é que você vai conjugar? Eu quis, né? Fui porque eu quis mesmo. Olha o que ele responde. Só eu da minha casa era evangélico. Todo mundo lá em casa é cristão, né? Mas não assim de ir à missa toda hora. Não era a galera religiosa, não. Ele falando, tá vendo? Aí vem outra pergunta. E o que levou você para a igreja? Aí ele vai responder aqui, ó. Tinha um amigo meu que me... Aí olha o verbo, gente, que ele vai usar, né? Falando de igreja, totalmente contraditório, né? Mas tudo bem. E ele usa o verbo aqui, infernizar. Então, olha só. Tinha um amigo meu que me... para ir à igreja com ele. Aí depois ele até pensa em infernizar e ri. Por quê? Não dá, né, para usar as palavras infernizar e ir para a igreja juntas, né? Mas aí teve uma hora que eu, ao verbo falar, né? Ou seja, o que aconteceu? No caso aqui, ó. Aí teve uma hora que eu falei, né? Porque o que ele falou, ó, tá entre aspas. Tá, como se estivesse falando assim, ah, tá bom, quer saber? Tá bom, vou lá. Entendeu? Aí ele fala aqui, ó, tá, vou ver qual é que é esse negócio aí de ir à igreja. Daí, fui. Meus amigos sempre, ó o verbo agora, verbo ir, né? Você vai então completar com o verbo, ó, esse aqui, ir, né? Daí fui. Meus amigos sempre iam, tá? Então completa lá fazendo, realizando aí a concordância verbal. Por que iam no plural? Porque, ó, meus amigos está no plural, ok? Concordância verbal, hein? Então vai escrevendo aí. Ah, professora, como é que eu vou fazer? Não dá para copiar tudo, tá correndo. Não precisa copiar. Você pode só escrever, né, a parte que tá com o verbo, ó. Eu quero, eu queria, né? Me infernizou, infernizava, tá? Eu falei. Importante, gente, é você prestar atenção na concordância do verbo com o sujeito. Não tem que estar preocupado em sair copiando tudo, não. É realizar a concordância verbal, tá? Você pode parar o vídeo, né? Pausar ele aí e escrever. Ou você dá continuidade ouvindo e vai escrevendo. Lembra do dinamismo da aula? Torna a sua aula dinâmica. Você agora é responsável por isso e está coordenando esse dinamismo. Tá legal? Então vamos seguir aqui. Então estava lá com os meus amigos e peguei gosto. Fiquei até os 18 anos. Entrar com 7, ou seja, ele entrou, né, com 7. Então, se ele está falando, entrei com 7. Ou eu, né, subentende-se aí, tá implícito, oculto. Eu entrei, né, com 7, tá? Você só cantava ou seguia o livro também? Isso aqui é uma pergunta, né? O livro, eu acredito que ela esteja se referindo à Bíblia, né? Ele só cantava ou ele obedecia, ele seguia o que estava escrito ali na Bíblia? Aí ele fala, seguia o livro, de apagar todas as músicas que não, ó o verbo agora, ser, né? De Deus no celular, do celular, de ler a Bíblia sempre, toda tarde, lia um capítulo, né? E aí, deu? Então, vou dar um tempinho aqui para você pensar aí, né? Ó, eu, verbo querer, tá vendo? Aqui, ó, verbo infernizar. Aqui, ó, minha, eu, verbo falar. Meus amigos sempre, verbo ir, tá vendo? Até os 8 anos, eu, verbo entrar, tá? Ó,
ser, tá? Todas as músicas, verbo ser, então, que não são ou que não eram, né? Tá? Então, vamos lá ver como é que ficou? Aqui, ó, tá de vermelhinho. Fui porque eu quis mesmo. Isso ele falando, tá, gente? A fala dele. Então, ele conseguiu realizar aí uma concordância legal, né? Vamos lá. Mas fui porque eu quis mesmo. Depois, tinha um amigo meu que me infernizava, tá? Usou aqui, ó, pretérito, né? Imperfeito, né? Passado. Depois aqui, ó. Mas aí teve uma hora que eu falei, tá? Ó, o verbo falei, eu falei, concordando direitinho, tá? Agora aqui embaixo, ó. Daí eu fui, meus amigos sempre iam, né? Olha aí. Eles sempre iam, tá? Então eu estava lá, e peguei gosto, fiquei até os 18, ó. Entrei com 7. Então ele começou aí novinho, né? Muito bem, tá? Você só cantava ou seguia o livro também? Aí ele diz, né? Seguia o livro, de apagar todas as músicas que não eram, aqui, ó, se referindo ao passado, né? Que não eram de Deus, do celular, de ler a Bíblia, tal, tá? Então, gente, aqui tem a referência, se você quiser conhecer, saber um pouquinho, tá? Vamos lá, para refletir, para você pensar e para você conhecer também, né? A entrevista, ela segue a concordância padrão ou a concordância não padrão? E aí, essa entrevista dele, do Whindersson Nunes, ela seguiu uma concordância padrão ou não padrão? E aí você vai justificar a sua resposta, tá? Na letra B, vocês, alunos, acreditam que por ser uma entrevista de circulação nacional, o youtuber se preocupou em fazer a concordância verbal padrão na entrevista? O que você acha? Ó, ele é do Piauí, piauense, né? Ele tem uma forma de falar específica, né, daquela região. Mas ele deu uma entrevista, ele agora é um cara conhecido, ele agora tá nas redes sociais, no YouTube e tal. Será que por conta disso, dessa fama toda, foi que ele realizou a concordância verbal padrão? E aí, o que você acha? E na letra C? No vídeo, o youtuber se preocupou em fazer a concordância verbal padrão? Justifique. É porque tem um videozinho, geralmente os vídeos dele é muito grande, né? Se der tempo, passou um trechinho, só para você ouvir como ele fala, tá? Ah, vamos lá. Aí, deixa eu tentar voltar aqui. Só botar um trechinho, presta atenção. Primeiro ele começa dançando, que ele faz as palhaçadas dele, né, para abertura. E mais um pouquinho ele já começa falando, tá? Ele vai falar sobre brincadeira de criança. Então vamos lá. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Treloso, treloso. Eu sempre fui um menino muito treloso. Quando eu era criança, eu sempre fui daquele menino danado. Tá ligado aquele menino que a mãe não pode sentir muito silêncio? Que é muito silêncio é porque o menino tá fazendo alguma desgraça. Era eu. Pois é, mulher, eu vou pintar os cabelos de acaju. E é, mulher, eu também gosto dessas coisas. Eu gosto mais de eu pinto rebu. Eu também gosto, mulher, maçã do amor, rebu, todas essas coisas. Eu não falei? Eu disse, eu isso! E na brincadeira de infância eu era o cara que fazia a confusão na brincadeira. Porque eu nunca estava satisfeito com o que estava acontecendo. Tem uma brincadeira que eu não sei se tem aí onde vocês moram, mas onde eu moro tinha chamada Vaca Amarela. Tinha uma musiquinha assim, ó, vaca. Viu, gente? Então, só aquele trechinho, porque é muito grande, senão a gente perde muito tempo aqui. Então, reparou o modo dele falar? Engraçado, né? Então, olha aí. Meus pais nunca me privaram de brincar, que ele diz, né? Sujeito meus pais, o verbo privaram, né? Onde vocês mora. Ó, vocês, sujeito. Aí, olha aqui o verbo. Mora. Na verdade, como deveria ficar? Onde vocês
moram, né? Para que houvesse a concordância, tá? No vídeo, então, o youtuber se preocupou, gente, em fazer a concordância verbal padrão? Não, né? Ele saiu falando, né? Não há aí uma preocupação e nem uma necessidade comunicativa para o youtuber fazer a concordância verbal padrão, tá? E assim eu termino aqui a aula de hoje, tá? Trazendo para vocês, então, a questão da entrevista, a questão do youtuber, apresentando aí o Whindersson Nunes, prestando sempre atenção na fala, analisando, né, a fala de cada um de acordo com a sua região, porque ocorrem variações linguísticas, tá bom, gente? Então é isso, fique atento, tá? E pratique, ok? Então a gente se volta aí numa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus, boa semana!